Boa tarde, bem-vindos a mais um Aprudesk Informa. Hoje estaremos debatendo aqui a pandemia e as decisões na UDESC, como que vêm sendo tomadas as decisões no âmbito da Universidade do Estado de Santa Catarina, nesse contexto adverso da pandemia do Covid-19. E estamos aqui reunidos com representantes das 3 categorias que formam a comunidade da UDESC, e gostaria de, inicialmente, então, apresentar para vocês o Vitor dos Santos. Por favor, tudo bom, Vitor? Olá, tudo bem? Eu sou o presidente do Diretório Acadêmico do CAV. Venho aqui, fico muito feliz de estar recebendo esse convite, de estar podendo participar desse diálogo aí entre todas as categorias. Muito obrigado, Vitor. É um prazer ter representantes do CAV de Lages aqui no nosso programa. Temos bons contatos lá com os professores que são sindicalizados, né? Inclusive, o nosso companheiro Álvaro Mafra, que é o segundo tesoureiro da nossa diretoria. Temos aqui, representando os técnicos, o Danilo Ledra, técnico da FAED. Tudo bom, Danilo? Tudo certo. Então, e está representando também o Sintudesc, né, Danilo? Sim, técnico servidor trabalho com a pós-graduação na FAED e sou coordenador geral do Sindicato dos Técnicos da Universidade. E está aí fazendo trabalho remoto nesses dias. Bastante! É importante ficar registrado, né? E, finalmente, né, gostaria assim, de anunciar aqui a honra da gente ter a diretora-geral do Centro de Artes, o CEARTE da UDESC, a professora Maria Cristina. Tudo bom, Cris? Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer também estar aqui participando desse debate. Nós temos nos inteirado de todo esse processo no sentido de uma maior participação do Centro de Artes, porque, de fato, a nossa realidade é bastante diferenciada dos outros centros, e viemos, então, aqui trocar ideias com os colegas e esperamos que seja bastante importante esse nosso encontro. Então, tá ótimo, né? Para a gente poder oportunizar, você pode colocar as questões aí nos comentários, né, para a gente poder passar, porque o objetivo da live é justamente oferecer uma oportunidade democrática para o debate, para a participação de toda a comunidade. E nós temos esse tema geral, né, a Prudesc informa a pandemia e as decisões na UDESC, e a gente pretende aqui fazer uma pequena retrospectiva por diferentes pontos de vista, de como que a pandemia ela chegou em Santa Catarina, como que a UDESC reagiu, né, aos anúncios e às advertências da Organização Mundial da Saúde, as providências que foram tomadas também pelo governo do Estado, né, no sentido do confinamento, da suspensão das atividades das aulas presenciais e mesmo do trabalho presencial nos espaços físicos da UDESC, né? E relembrar tudo isso para entender, afinal de contas, as dificuldades que um contexto adverso como esse colocam tanto para a retomada do ensino quanto para a garantia de um processo democrático de tomada de decisões, sobretudo no âmbito dos órgãos colegiados, né? Havendo já o anúncio aí de uma convocação do Consune feita por 26 conselheiros, que a Secretaria dos Conselhos tem um prazo curto aí para responder. Então, o primeiro tópico que a gente vai começar a discutir, e eu vou pedir para a professora Maria Cristina começar a desenvolver a respeito dele, porque acho que foi a pessoa que participou mais ativamente de todos nós aqui, no âmbito da representação dos grupos de trabalho que se formaram logo no início da pandemia, né? Antes mesmo, inclusive, da posse do novo reitor eleito, né, o professor Gilmar Bareta e o professor Luiz Antônio Coelho,
Suíça, e que ocorreu no meio da pandemia, já numa tele-reunião do Consune. Então, gostaria de entender as dificuldades que vocês tiveram de conformar, digamos assim, esses grupos de trabalho com reuniões à distância e o processo deliberativo, como é que ele foi encaminhado nesse contexto. Então, é com você, Maria Cristina. Então, nós recebemos primeiro a solicitação para que pudéssemos compor uma comissão. Então, cada diretor-geral indicou o número de 2 professores para participar. Na verdade, 2 pessoas, né? Não estava definido que era professores, mas havia expectativa de que as direções de ensino estivessem presentes, porque, afinal, estaria se discutindo todo o processo pedagógico de organização desse momento da pandemia. E, então, eu indiquei a professora Regina e me coloquei na condição de suplente para poder ter uma participação mais ativa diante desse momento. E eu queria deixar aqui ressaltado que as discussões que foram promovidas no âmbito desse grupo, elas, do ponto de vista dos participantes, essas discussões elas foram das mais preciosas que eu já pude vivenciar nesses meus 26 anos de UDESC. No sentido de que, como não havia essa perspectiva de uma votação, como a própria reitoria que estava propondo o grupo, a princípio não tinha muito claro, eles não tinham uma proposta fechada, então havia no início do grupo, e isso se manteve quase até o final, uma perspectiva bastante democrática de debate, de participação, embora a gente tenha conhecimento de que os técnicos não tinham uma representação sindical naquele grupo, mas existiam técnicos indicados pela reitoria, então a gente estava mais preocupado ali com o debate pedagógico e a gente foi desenvolvendo essa ideia, né? Então, foram criados 3 grupos, um grupo da área da saúde, que foi também um trabalho bastante importante, desenvolvido pelos profissionais da enfermagem do CEL, e eles organizaram aquela cartilha agora para o retorno, organizaram alguns cursos, algumas atividades nessa perspectiva da área da saúde, e esses debates também foram bastante importantes nesse grupo. E um grupo que iria discutir a questão dos docentes e dos estudantes, então um amplo levantamento acerca de tudo aquilo que a gente precisava saber sobre a UDESC e que a gente ainda não sabia. E eu quero dizer para vocês também que os dados trouxeram surpreendentes resultados para toda a UDESC, porque, de fato, uma universidade multicamp, com o número de estudantes que nós temos, não havia ainda sistematicamente uma pesquisa sobre o acesso às tecnologias. Quanto mais o acesso às tecnologias no âmbito da pandemia. Então, ali nós tínhamos um quadro bastante diferenciado, inclusive o Centro de Artes, a FAED, a ESAG, são os centros mais prejudicados no âmbito da falta de acesso às tecnologias. Eu vou dar um exemplo, os dados do CEART, dos alunos que responderam ao nosso questionário interno, cerca de 240 manifestaram não ter acesso e 350 ficaram fora da pesquisa, né? Nem chegaram a responder a pesquisa. Então, nós temos aí uma somatória de quase 500 alunos com necessidade de acesso as questões tecnológicas para poder participar da pandemia. E o terceiro e último grupo
foi um grupo que se dedicou a identificar quais os potenciais que a UDESC tinha para enfrentarmos esse momento. Então, que plataformas de aprendizagem existiam, qual era a capacidade dessas plataformas, e logo de início, logo nas primeiras semanas que o grupo de trabalho começou a desenvolver o seu trabalho, já foram colocadas as necessidades de formação continuada e os primeiros cursos já foram colocados no ar, né? Já entraram em funcionamento. Então, o debate continuou paralelo à formação e também isso nos levantou um outro grande número de dados, que era as dificuldades de acesso dos professores a esses cursos e a dificuldade de formar um número tão grande de profissionais em um tempo tão pequeno que ficasse, de alguma forma, adequado às necessidades de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nós estávamos ali diante de um cenário que apresentava um quadro bastante complexo de acesso e de permanência desses alunos durante o período da quarentena e, ao mesmo tempo, um grupo de professores bastante distanciado das questões do campo das tecnologias, da educação à distância, né, ou educação remota, como eles insistem em apontar nesse momento. Então, ao final desse grupo de trabalho, as posições se colocaram bastante antagonizadas e cada centro, então, descreveu um documento e esse documento foi sistematizado e criaram-se, então, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino, um grande relatório, né, sintetizando todas essas propostas. Então, o GT não teve, como de fato não era para ter, uma proposta única, mas ele subsidiou o processo, formulando esse documento com várias posições. Quase no final, acho que nas 3 últimas reuniões, a Prudesc começou a participar, e isso fortaleceu um pouco mais a posição daqueles que eram contrários à educação remota de imediato. E essa oposição, ela continuou no grupo que é formado pelos diretores gerais, pela atual equipe da reitoria, né? Porque lá também não há digamos assim, uma única posição, há bastante divergências, e o nosso ponto principal é o acesso dos estudantes, né? Então, para o Centro de Artes, ainda hoje, a educação remota só é possível se os estudantes tiverem acesso. Nós não queremos criar aí um fosso entre aqueles estudantes que têm acesso aos melhores equipamentos tecnológicos, a uma internet de qualidade, e aqueles que têm um acesso com muitas dificuldades, que na maioria das vezes se dá pelo telefone. Então, diante desse quadro, né, a nossa preocupação vem crescendo, porque o Centro de Arte lidera os pedidos de vulnerabilidade social e a demanda de estudantes que não têm acesso. Então, por isso que a gente tem se colocado tão diretamente contrária à proposta da educação remota, porque ela é um elemento que vai trazer um grande prejuízo aos nossos estudantes, não só pela natureza do acesso, mas também
pela natureza dos nossos cursos, da formação do teatro, das artes visuais, da música, e de como a prática é, de fato, o elemento concretizador do processo de aprendizagem, né? Então, se nós compararmos hoje o curso de teatro com um curso de administração, nós vamos perceber que, diante da natureza do conhecimento de cada área, o nosso aluno, ele é um aluno 2 vezes excluído, né? Uma pela própria pandemia e outra pelo acesso tecnológico. Certamente é uma situação muito difícil, é muito difícil tomar decisões que sejam assim consensuais dentro desse processo, né? Nós da Prodesc só participamos de 2 reuniões, as 2 últimas reuniões do GT, e naquele contexto, na minha última intervenção, eu disse ao professor Nélio Amboni, o pró-reitor de ensino da UDESC, que não seria possível chegar a uma conclusão consensual, que teria que ser formuladas pelo menos 2 propostas a partir daquilo que eu vi que estava sendo ponderado por diferentes centros, e aí até considerei que alguns centros, como o Centro de Ensino à Distância, a FAED, tinham um peso muito importante, né, nessa discussão sobre o projeto pedagógico, né? Bom, essa foi a nossa pequena participação dentro desse GT, daquilo que a gente pôde avaliar, né? E eu queria ouvir do Vitor, da parte dos estudantes, porque o GT ele tinha a representação do Diretório Central dos Estudantes desde o princípio. É isso que nos deixou muito chateados, pelo fato de que nem o Sindicato dos Técnicos e nem a Prodesc Sindicato foram convidados e tiveram o mesmo reconhecimento como entidades representativas que o DCE teve. Então, vou pedir para o Vitor como é que vocês, estudantes, sentiram, e se essa demanda pelo retorno imediato do ensino de forma não presencial é uma demanda da maioria dos estudantes, e se isso também seria legítimo diante do que a professora Maria Cristina acabou de nos dizer aqui, da pesquisa que foi feita e do tamanho da exclusão digital que ela representa em alguns cursos. Então, logo quando foram formados os GTs, né, o gabinete do reitor ele entrou em contato com o Diretório Central dos Estudantes para solicitar que fossem selecionados, deliberados, representantes para esses GTs, né? E nós temos o Conselho de Entidades de Base, que é uma instância deliberativa acima da direção do DCE, e esse Conselho de Entidades de Base, ele discute essas questões, né? E nessa representação foram selecionados 2 membros do DCE, que estavam participando do levantamento organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, com o professor Nélio, e chegou ao conhecimento dos estudantes de que o levantamento, o posicionamento defendido pelo Conselho de Entidades de Base não era o posicionamento que estava sendo levado. Também havia um posicionamento pessoal, e numa discussão de, assim, nós não podemos excluir aqueles que têm acesso, mas se a gente faz tudo isso, a gente está excluindo aqueles que não têm acesso, né? Se a gente toca para frente isso. E o ensino da maneira que está sendo pensada e desenhada, ele é um assunto bastante delicado, né? A gente não pode levar esse assunto às pressas e sem um preparo maior. Então, a gente teve essas defesas inicialmente que estavam sendo em desacordo ao posicionamento deliberado pelas entidades estudantis, e foi solicitado, então, a troca desses representantes, algo que acabou por não acontecer, né? Porque foi um processo que nos chegou muito em cima da hora. A gente tentou fazer essa alteração, foi recebida a nossa comunicação interna,
porém não foi levado adiante, só foi retirada a representação dos participantes que estavam defendendo um posicionamento contrário, e foi levado, então, o posicionamento do SEB para os GTs. Isso foi algo que prejudicou bastante, né, a discussão e o posicionamento dos estudantes dentro dos GTs, né. Fica um pouco difícil de tu conseguir validar um posicionamento quando tu tem opiniões diversas dentro de uma mesma categoria, né? Apesar da gente ter a instância deliberativa máxima como o SEB deliberando algo. Então, eu vejo essa dificuldade e esse problema dentro da defesa do posicionamento estudantil, e que agora, assim, até se mostra um pouco mais organizado com o passar do tempo, porque as entidades têm conseguido se dialogar um pouco mais, a gente tem conseguido manter um pouco melhor o movimento estudantil mais unido, né? É uma dificuldade muito grande da UDESC, por ser uma universidade multicamp, mas é algo que tem gerado frutos aos poucos. Eu vejo o posicionamento deliberado dentro dos GTs, que não foi um posicionamento único, né, como já foi afirmado. A gente teve conclusões diversas e opiniões diversas dentro dos GTs, todas defendidas, e a gente percebe que os GTs eles foram, na verdade, inconclusivos no sentido de deliberar algo que seja concreto em relação ao ensino remoto, né? Uma proposta clara, até porque os GTs não são órgãos, não eram um órgão deliberativo, né? Ele seria um grupo para estudo, para a gente conseguir entender e pautar uma resolução que pudesse contemplar a comunidade acadêmica como um todo, né? Todas as 3 categorias. E isso tem sido uma dificuldade grande. Tem sido uma dificuldade para todas as categorias, na verdade. Construção desse consenso são realidades muito diferentes do ponto de vista social, do ponto de vista da área de conhecimento, do tipo de trabalho, dos laboratórios, das atividades práticas, diversidades regionais no âmbito do estado de Santa Catarina. Mas uma universidade ela tem que pensar uma política comum, um calendário comum e oportunizar experiências que, às vezes, digamos, que tenham algum saldo positivo, talvez tenha sido esse que a professora Maria Cristina falou, das pessoas se encontrarem e poderem trocar essas experiências de diferentes pontos de vista, porque cada um tem condição de apresentar problemas que não poderiam ser antecipados de outra maneira pelos gestores, né? Nós da UDESC também fizemos o nosso trabalho quando fizemos o primeiro manifesto, que foi o ensino à distância não se improvisa, que foi muito compartilhado, onde a gente colocava várias dessas questões, mas quantos estudantes têm acesso, como é que isso poderia ser feito? Então, estava se falando que é tudo muito fácil nos dias de hoje, não é. E aí eu queria ouvir a experiência dos técnicos, né? Quais foram as dificuldades na adaptação do teletrabalho, que foi uma medida também posterior, né? Primeiro a reitoria suspendeu todas as aulas e depois é que veio, por pressão do SINTUDESC, tenho essa impressão, não sei se é a minha leitura correta, quem está de fora, mas por uma pressão que houve essa possibilidade de se realizar o trabalho em casa, né, a partir, inclusive, daquela resolução que depois a gente vai discutir. Mas como é que foi para os técnicos da UDESC essa questão da pandemia e a representação no GT e a tentativa de participação do SINTUDESC? Contigo, Daniel. Então, a gente sempre, logo do início, né, o sindicato se manifestou favorável ao isolamento, com muita preocupação em relação à questão da saúde pública, que nesse momento, para nós, ela é central, né, e aí todas as coisas, elas devem ser pensadas a partir desse problema que a gente está vivenciando.
E aí, com isso, tem várias coisas que a gente poderia estar colocando aqui em relação, né, ao que aconteceu nesse período aí. Primeira coisa que a gente gostaria de registrar é o fato da universidade constituir um grupo de trabalho sem a presença dos representantes das duas, de dois segmentos centrais dentro da universidade, né? Então, convidaram o DCE, mas não convidaram o sindicato dos técnicos e não convidaram o sindicato dos professores. Primeiro, um grande erro aí da universidade, né? A gente talvez consegue entender um pouco isso, porque lá no processo eleitoral, o único debate em que o atual reitor participou foi o organizado pelo DCE, porque na época tinha um certo alinhamento com a gestão daquele momento, que estava apoiando esse reitor que se elegeu, enfim, enquanto que no nosso debate ele não participou, demonstrando já lá que não iria ter muito diálogo com a gente, né? Nós não podemos negar que a constituição de um grupo de trabalho desse, sobretudo com participação de professores preocupados, né, em manter a universidade funcionando minimamente, preocupados com a questão da saúde pública, ele teria, evidentemente, que, como resultado, a produção de trabalhos importantes, como a própria professora Cristina indicou, né, se elaborou um manual de orientações para o trabalho presencial, num pós-pandemia, né, e outras coisas também, que a partir desse grupo de trabalho também, vários centros começaram a desenvolver uma série de questões relacionadas, né, a essa situação que a gente está vivendo. Mas a gente tem vários problemas aí desse grupo de trabalho, né? A primeira questão que a gente questiona é o número reduzidíssimo de representantes por centro, né? Enquanto a reitoria tinha um grande número de representantes, cada centro teve aí, como a professora indicou, 2 representantes apenas, né? E a cargo da direção escolher, e não a cargo dos segmentos, né, que compõem a universidade, né? Então, não foi solicitado aos estudantes da FAED, aos professores do CEART, que indicassem seus representantes desses centros, mas sim a indicação parte da direção do centro, o que para nós não que não possa ser por aí também, mas para nós não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é que sejam indicados pelos próprios segmentos, né? Outra coisa que nos chama a atenção é o tempo curto de existência desse GT, né? Ele teve uma duração aí de um mês e pouco, né? Talvez chegou, no máximo, não chegou a 2 meses, né? Já produziu trabalhos interessantes, e, de repente, sem nem a pandemia começar a entrar no seu período de declínio, né? Nós estamos aí num período de ascensão e não de declínio, nem chegamos ao pico ainda, conforme praticamente todos os estudos, o GT é dissolvido, né? Justamente quando os professores passam a ter o representante do seu sindicato, quando os técnicos começam a exigir a sua representação também, se desfaz o GT, né, que tinha 3 grupos trabalhando, produzindo coisas importantes para a universidade. E o pior, a reviria do debate que estava sendo feito no GT, a universidade opta, né, por um caminho que é defendido por apenas parte desse GT, né? E talvez até pela minoria do GT. Então, vários problemas aí que a gente pode perceber, né? Mas uma coisa que eu queria frisar, que eu acho que é importante, assim, ó, essa é uma experiência que ela vem se dar num momento singular, né? A gente não viveu isso na história, então, evidentemente que a tendência é que se acerte errando, né? Ou se erre tentando acertar, pelo menos, né? Então, a universidade deveria ter apostado por aí
e não ter feito o que fez, dissolvido, talvez ter ampliado esse GT, talvez tentado construir alguns consensos dentro do GT e, a partir daí, implementando esses consensos. Né? Mas o que a gente percebe é uma reitoria que tem medo do divergente, que tem medo do debate, e por isso se omite atrás dos seus ad referendos. Não nos parece tampouco coincidência que o GT foi dissolvido depois da reunião do Consune, né, no dia 4 de maio, a primeira reunião, e que foi muito criticado por vários diretores, não só a professora Maria Cristina, mas também professores que estavam de acordo e estavam exigindo uma retomada imediata do ensino por forma remota, como era o caso do professor Fragali, lá em Joinville, né, mas que considerava, né, isso eu ouvi dentro do GT, como eu também acompanhei a reunião do Consune, de que não poderia uma medida dessa importância, que mexe com a vida de tanta gente, né, dentro e fora da universidade, que é o retorno das atividades de ensino, que não fosse aprovada de referendo, que fosse apresentada uma resolução ao Conselho Universitário, com um parecerista indicado, que pudesse colocar emendas substitutivas, né, como depois nós estamos propondo, né, na proposta de resolução da Prudesc, a proposta é aberta à comunidade para votar, para inserir, para sugerir exclusões, como a gente considera que o debate tem que ser feito. Mas é muito difícil, e aí a gente passando para o nosso segundo ponto de pauta, né, é muito difícil a realização dessas telereuniões. E principalmente é difícil um mecanismo de facilitação, digamos assim, da tomada de decisões, porque as decisões nos colegiados, nos conselhos no conselho universitário, costuma ser uma consulta visual, os contrários que se manifestem, e por um contraste visual você vê, na maioria das vezes, se houve aprovação ou não. Se há dúvida, parte-se só nesse caso para contagem individual. Então, nós da Prudesc, desde o princípio, né, da pandemia, procuramos nos reunir, usar essas tecnologias e usar a plataforma, inclusive, que a UDESC nos faculta, que é a plataforma Teams. A UDESC contrata a Microsoft Office, né, ela tem a plataforma Office, e é uma das plataformas que, inclusive, dizem que pode dar aula, poderia fazer, e nós fizemos questão, porque daí é uma garantia institucional da resolução 014, de que fosse usada as plataformas que a UDESC oferece. E se elas têm problema, isso é um problema do nosso empregador. Ele tem que resolver e tem que nos dar essas condições de trabalho. E aí eu queria que vocês relatassem, no âmbito do Conselho de Centro, no âmbito das reuniões de departamento e de algum outro tipo de reunião que a gente não sabe exatamente como funciona em todas as categorias, mas também no âmbito das entidades representativas, como que está esse andamento, porque a rigor, por a gente ter pedido o regime de urgência, foi a única resolução que está legalizada nesse momento, né, a reunião via remota e a validade jurídica das decisões que são tomadas dessa maneira. Então, vamos começar de novo com você, Maria Cristina. Tem aqui também, inclusive, uma mensagem que eu queria postar aqui na tela, a professora Viviane Mainec, agradecendo a sua intervenção aqui no Aprudesc Informa. Então, eu vou chegar nesse assunto que o Rafael suscitou, mas eu quero retomar um aspecto da fala do nosso presidente do Sindicato dos Técnicos. Eu penso que a questão do processo democrático, ela é uma concepção de mundo, ela não é uma metodologia, ela não é algo que surge quando eu me invisto de um cargo que eu vou começar a pensar no aspecto democrático.
né? Então, os gestores, eles têm muita dificuldade de pensar o processo democrático como uma concepção de mundo, não é? Então, monta-se um GT e, de fato, a gente, quando eles pedem que nós indiquemos nomes, nós indicamos, porque nós precisamos ocupar esses espaços, né? Mesmo sabendo que aquele espaço não tem uma composição mais adequada. Então, como a participação dá trabalho e envolve as questões antagônicas, né? Eu tenho a sensação de que se eles pudessem me excluir daquele GT ou dos processos de participação que essa gestão tem criado, eles também me excluiriam, porque eu estou lá para... Eu represento a outra face, né? Eu estou lá representando um grupo que não é o grupo dominante nesse processo. Então, isso gera um desconforto e uma energia gasta cotidiana, né? Mas a gente não vai desistir, não é porque nós tenhamos uma posição insistente em relação a isso ou aquilo. Não, é porque a gente está trabalhando nessa perspectiva de defender o interesse desses estudantes que estão sistematicamente excluídos do processo de ensino. E mesmo os professores, porque essa é uma universidade que nunca se preocupou com a questão das tecnologias e agora, do dia para a noite, quer implementar um modelo que não existia, né? Ou que existia em uma particularidade. Então, assim, nesse momento todo, o Rafael me pergunta como é que está sendo o acesso nos centros, né? Para aqueles que têm uma internet com média qualidade, para aqueles que têm um equipamento, a gente tem feito coisas muito interessantes. Então, os grupos de pesquisa têm funcionado, as reuniões do Conselho de Centro, as reuniões departamentais, inclusive abrimos alguns cursos de extensão, um deles nós tivemos 1.020 inscritos. Então, as pessoas, como estão em casa, aqueles que têm acesso às tecnologias, esses estão mediamente, né? Não desconsiderando aí todo o cenário da pandemia, do número de mortos, nas famílias desempregadas, nas pessoas que estão sendo obrigadas a ficar dentro de casa com pouquíssimo conforto, muitos sem água, né? Toda essa situação que a gente vê e observa aí pelos nossos telejornais todos os dias, fora esse contexto, é uma situação agradável, uma situação que tem nos colocado em movimento, não é? Porque a gente tem podido debater questões que estavam na sala de espera há muito tempo. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto e aqueles que não, aquelas parcelas que não estão podendo acessar nesse momento nas condições de igualdade. O que vai restar a elas depois desse processo, se a universidade resolve desenvolver as suas atividades de modo remoto e só contemplar aqueles que têm acesso? E aqui eu queria destacar o edital de vulnerabilidade social, que atende uma pequeníssima parcela de estudantes da UDESC, ainda com todos aqueles que foram reprovados nesse processo, não está com condições ou políticas ou financeiras, a gente não tem bem claro ainda, não vai atender um número, vai atender um número menor ainda de pessoas no acesso à vulnerabilidade. Tá? Então, isso é algo que exclui muitos dos nossos estudantes da universidade.
Inclusive, eu quero, Maria Cristina, reiterar esse aspecto aqui, que é, por um lado, nós dos sindicatos não somos contrários ao uso de tecnologias da educação. Nós temos feito as nossas assembleias da Prudesc, como eu já falei aqui, conseguimos votar uma resolução com 50 itens, né, oportunizar essa discussão. Com 60 pessoas, nós não vínhamos tendo uma participação tão intensa em tempos presenciais, digamos assim, pré-pandemia. Pretendemos continuar usando essa tecnologia no futuro, porque realmente é uma economia de gasto e uma possibilidade de criar esse ambiente democrático de debate. E aí eu quero perguntar para o Vitor, né, Vitor, como é que vocês percebem esse potencial das tecnologias e, ao mesmo tempo, as dificuldades apresentadas pelo seu caráter excludente, né, e bastante individualizado também. Então, as tecnologias, né, elas estão aí, elas têm que ser utilizadas, elas são importantes dentro de todo o processo, né, mas a gente tem que compreender que o uso dessas tecnologias ele tem que ser uma coisa muito bem pensada, né, muito bem planejada, muito bem estruturada. Não dá para a gente simplesmente utilizar e reproduzir uma aula que seria presencial sem garantir acesso, sem garantir uma dinâmica pedagógica que possa trazer uma interação entre professor e aluno, né? Tudo isso são aspectos interessantes assim de serem levados em consideração quando se pensa a aplicação de um ensino remoto. E, assim, a gente teve, dentro desse período, agora, o lançamento do edital de inclusão digital, que, pessoalmente, assim, eu não incluiria a palavra inclusão nesse auxílio, né? Porque ele não é um edital inclusivo. A gente tem prazos determinados que não atendem a demanda, que não atendem a situações na sua totalidade da necessidade de estudantes que vão precisar desse auxílio, né? Além da gente ter um valor que em muitas cidades, em muitos locais, ele não contempla a contratação de um plano de internet adequado, sendo que internet também não é nem apenas o único requisito de estrutura tecnológica para que a gente possa ter um ensino remoto, né? Então, assim, a gente vê uma série de questões muito delicadas, muito pouco pensadas, muito pouco estruturadas para a gente conseguir ter uma aplicação justa, uma aplicação que cumpra as características da universidade, de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né? E voltando um pouco assim à discussão dos GTs, assim, vocês comentaram do encerramento prematuro dos GTs, né? E tudo isso acontece também justamente quando a gente consegue deliberar representantes que são representantes escolhidos pelos estudantes e não escolhidos de maneira unilateral, né? Bom, nesse sentido que a gente está colocando dessa inclusão tecnológica, entra um aspecto também que estaria previsto, que é o empréstimo de equipamento sob termo de responsabilidade, né, que a UDESC possa emprestar notebooks. E aí eu ia perguntar para o Danilo. Danilo, você está com o notebook da UDESC aí na tua casa, nesse momento, fazendo o trabalho remoto, não é isso? Como é que vocês têm usado essas tecnologias, a relação com a chefia, a relação com os colegas técnicos? Conta um pouco desse processo aí para nós. Opa, tá mudo aqui, tenho que desmutar. Não, Hudson, tem muita história para contar aí. Não só estou com o notebook da universidade, como estou com a cadeira, porque no início estava trabalhando com a cadeira de madeira
e como eu já sou quase sexagenário, estava sentindo dores na coluna e tal, e aí solicitei a cadeira do meu local de trabalho e liberaram, busquei, então agora está um pouco mais confortável, né? Mas mesmo assim, notebook, a tela fica mais baixa e tal, então tem vários problemas. E uma coisa muito interessante que eu percebi, que talvez isso, inclusive, poderia servir de referência, né, para o próprio processo de retorno gradativo das atividades na universidade, mesmo que inicialmente não fossem presenciais. Nós, técnicos, acredito que na sua grande maioria, no primeiro momento em que foi para o teletrabalho, o trabalho se reduziu drasticamente, porque todo mundo estava preocupado, a questão central passou a ser a saúde pública, todo mundo estava preocupado com a contaminação e com o isolamento, e as demandas que os setores tinham normalmente, elas foram reduzidas ao máximo, assim. Então, nas primeiras semanas, eu tinha muito pouco trabalho para fazer em casa. E aí outra questão que me chamou a atenção, que eu acho que é importante registrar. No decorrer, o que acontece? As pessoas começam a entrar no ritmo de novo, as demandas começam a crescer, e aí o que a gente começa a perceber? Que o teletrabalho não dá conta, eu não dou conta de fazer pelo teletrabalho todas as tarefas que agora me são demandadas. E se eu tivesse no meu local de trabalho, muito provavelmente, como antes eu dava na maior parte do tempo, né, agora não estou dando mais conta, eu preciso trabalhar mais horas do que eu trabalharia se eu estivesse trabalhando presencialmente, né? Então, mas o debate não é bem esse, né? Eu acho que uma experiência que a gente tem tido no colegiado do programa de pós-graduação onde eu trabalho, as decisões têm sido tomadas com uma certa tranquilidade, nós não temos tido muita dificuldade, o que a gente percebe é que tem pessoas que têm uma maior facilidade de falar com a câmera e de se expressar virtualmente, e tem outras pessoas que optam por se omitirem da reunião, só se manifestam quando chega a hora de decidir, de votar, né? Então, aí tem alguém então, numa reunião presencial, essas pessoas estão ali, sempre acabam comentando alguma coisa, ainda que não interfiram na reunião. Portanto, é uma outra situação e a gente fica meio que se sentindo meio isolado, porque são poucos que falam nas reuniões virtuais e tal. E eu acho que a gente não tem dificuldade. Uma experiência interessante no nosso sindicato, a gente está um pouco com receio, estamos caminhando que nem tartaruga nessa história aí, né? O Sintudeste está indo bem devagar com relação ao uso dessas ferramentas. A gente fez uma experiência na semana retrasada, pela primeira vez uma reunião aberta, e foi surpreendente assim, o número de pessoas, foi uma reunião da diretoria aberta, e circulou ali na reunião em torno de 40 pessoas. Então foi bastante interessante. Agora a gente está tentando tomar coragem para chamar uma assembleia virtual. E eu estou desconfiado que talvez, depois mesmo, quando retornar as atividades presenciais, a gente vai fazer, evidentemente, assembleias presenciais, muito mais interessante, muito mais importante também, né? Mas talvez a gente comece a acoplar o uso dessas tecnologias aí para poder facilitar a participação de outras pessoas. E isso, de certa forma, nos remete para aquela outra discussão que a gente estava fazendo ali no início, que é a questão da democracia, né? A gestão que está colocada aí, ela tem medo da participação de determinadas pessoas, procura selecionar quem participa, excluir determinados segmentos da universidade, como se todos esses espaços criados fossem espaços de disputa de poder. E nesse momento ninguém está querendo disputar poder, nós estamos querendo construir uma saída coletiva para a universidade que tenha uma base mínima de consenso, sabe? E aí, quanto mais pessoas participar, mais acertada vai ser essa saída, porque é na divergência que a gente cresce, é na contradição que a gente avança, né? Um grupo de pessoas capacitadas pensam muito mais que 2, 3 isoladas, isso não tem dúvida.
Então, a chance da gente acertar, se o grupo, ao invés de ser extinto, tivesse sido ampliado, era muito maior. Né? Então, mas assim, totalmente de acordo, né? Eu acho que é um pouco de humildade, né? De você perceber que são realidades diferentes, é uma universidade multicamp, né? E as decisões não podem ser tomadas assim de uma forma unilateral, né? Ou maquiadas, digamos assim, com consultas informais, com fóruns que não existem, né? E sem se preocupar em aprofundar justamente as instituições que existem, né? No caso, os conselhos, os colegiados. E é uma experiência nova para todo mundo, mas, como disse a professora Maria Cristina, que está aí de volta, né? Como disse a professora Maria Cristina, é uma questão de formação, de você entender que é uma trajetória de vida, o compromisso com a democracia, não é pelo fato de você se eleger gestor que da noite para o dia isso vai mudar de uma forma brusca. Vamos, então, para o nosso último tópico, e já tem aqui uma questão, né, bem grande, né, o professor Douglas, da nossa diretoria, colocou: a resolução 032, aprovada de referendo, estabelece o prazo de 22 de junho a 25 de setembro para a realização do semestre. Vocês acham que é possível superar as questões de acesso, inclusão digital e adequação tecnológica, computadores adequados e aquisição de softwares nesse prazo? Então, para dar início a esse nosso último tópico, que é o retorno às atividades de ensino não presencial, semana que vem a gente vai fazer uma live sobre ensino à distância, educação à distância, ensino remoto e atividades não presenciais. São 3 conceitos diferentes, né, que não significam a mesma coisa, que estão meio que sendo usados assim, um pelo outro, porque colocam diferentes metas, diferentes objetivos e de alcances, inclusive, diferentes, dentro da formação dos professores de uma universidade que é presencial e deve continuar sendo presencial depois da pandemia, né? E que é uma solução de improviso nesse momento, um esforço coletivo que está sendo feito para tentar minorar os prejuízos decorrentes da pandemia, né? Então, para responder a essa questão da expectativa, a resolução 032, que o reitor aprovou ad referendo, está sendo anunciada aí como favas contadas, o que parece ser o modus operandi dessa reitoria, sai prometendo na imprensa e depois o conselho que aprove tudo, porque já é fato consumado, né? E a gente está procurando impedir isso e ampliar esse debate para o Consune na semana que vem. Então, passando para a última rodada, né? Maria Cristina, como é que você vê essa questão da possibilidade de retomada e como que isso está se dando no âmbito do SEART? Então, claro que a gente está participando de todo esse processo, né? Nós não temos, digamos assim, as questões estruturais necessárias para que os nossos estudantes tenham acesso da forma que eles precisam ter a esse momento, mas nós estamos tentando, vamos dizer assim, deixar as coisas organizadas naquilo que nos compete. Então, nós temos realizado reuniões com os departamentos têm se reunido para debater, para ver as possibilidades, os professores estão fazendo as formações, mas é que o problema, a questão que está posta é que esse movimento interno, esse movimento pedagógico do centro, ele não resolve. Porque se nós estivéssemos numa outra realidade, com recursos adequados, vontade política de acesso para todos os estudantes, inclusive com equipamentos, isso seria uma outra realidade, não é o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem pouco tempo para se organizar,
nós temos dificuldade de acessos, o problema do edital de acesso à internet não vai resolver, porque tem ainda os estudantes que têm problemas de equipamento, os estudantes que moram em regiões que não têm acesso à internet, que isso a gente não vai ter como resolver, e o que isso vai gerar para esse grupo que não tem acesso. Agora, eu também penso que nós temos que olhar essa situação toda que nós estamos vivendo com outros olhares, né? Colocar outros óculos para olhar esse momento, porque me parece que tem aí uma moda junto, né? Um novo... como se a única possibilidade de existência fosse construir esse processo de formação remota. Né? Junto ao ataque que os funcionários públicos vêm ao longo dos últimos, no mínimo, 2, 3 anos sofrendo, os professores estão sendo alinhados, primeiro o projeto da escola sem partido, depois todas as questões levantadas aí dentro da mídia e dos grupos mais conservadores, têm tentado desqualificar esses professores. E desqualificar os professores é um caminho para a educação remota, né? Para a entrada de outras modalidades. Então, a minha grande preocupação desse processo todo, além da exclusão dos estudantes nesse determinado momento, que universidade nós teremos após essa pandemia? Né? Quais os interesses das iniciativas privadas que estão postos aí no mercado da EAD que querem adentrar as universidades públicas? Então, talvez essa nossa experiência agora, né, essa pressão que a gente esteja vivendo nesse momento, ela não nos deixa ver todo o projeto que está sendo organizado, e não é de hoje, né? Esse projeto já existe aí há um bom tempo, e as universidades públicas têm conseguido ser resistência nesse momento, mas uma das falas no nosso... na reunião de diretores do nosso pró-reitor foi que a pandemia vai servir para nos mostrar um novo momento da universidade, com menos salas de aula, uma universidade mais ativa, mais interativa, né? Então, as tecnologias, elas também, embora elas sejam uma produção humana e precisam ser apropriadas como tal, elas também oferecem esse fascínio pelo novo, né? Esse fascínio pelo tecnológico, essa inculcação que foi feita na sociedade de que aquela tecnologia mais atual é a tecnologia melhor, né? Então, como nós estamos aqui num ambiente de discussão sindical, nós precisamos olhar muito além do que nós estamos vivendo nesse exato momento, porque a questão não é essa, porque eu tenho a impressão que o grupo gestor olha para a universidade e consegue também perceber que não há viabilidade de licitação de equipamentos, que não há nesse momento em que a arrecadação da UDESC caiu tanto, que não vai conseguir, talvez, nem atingir aos nossos salários, né? A manutenção dos nossos salários, que dirá comprar novos equipamentos. Aí eu penso no caso do CEART, tem 500 alunos, vamos dizer que de fato 100 não têm equipamentos, né? Hoje nós não conseguimos oferecer equipamentos para 15 alunos, nós não conseguimos fazer isso, né? Que dirá atender a toda essa demanda. Nós não estamos conseguindo nem atender a demanda da vulnerabilidade social, que é por comida, né? Que é por existência.
como é que nós vamos conseguir atender às demandas? Então, eu entendo que, assim, nós estamos num momento em que a escolha não é nossa, nós não estamos optando por estar numa pandemia. Isso não é uma greve. Isso é um momento de uma pandemia. Nós estamos obrigados a viver um momento diferente. Então, não me parece que a coisa mais importante nesse momento seja exatamente o cumprimento curricular das nossas matrizes. Claro que a universidade não está parada, nós temos extensão, nós temos pesquisa, nós podemos desenvolver atividades com aqueles alunos que têm condições de acesso. Mas a gente está num momento que é fora da realidade, é fora do comum, é uma outra realidade. Então, nós não podemos tratar esse momento como se nós fôssemos, a partir do ensino remoto, construir um momento idealizado, né? Então, o meu ponto de vista vai nessa direção. Nós estamos de pleno acordo, inclusive a gente indica para o pessoal que está aí assistindo nossa última live da semana passada com o economista Maurício Molinari, do DIEESE, que foi justamente sobre os grupos econômicos que estão por trás dessa pressão pela retomada do ensino à distância, colocando que essa é uma realidade que veio para ficar, todo mundo vai ter que se adaptar a isso daqui por diante, e está relacionado com a precarização do trabalho docente, tá, com a maximização dos lucros, na medida que você comporta vários alunos, centenas de alunos por um mesmo professor, e, é claro, a deterioração das condições de ensino, que me parece a questão mais grave disso tudo, que é jogar a excelência do ensino da UDESC no lixo. É isso que é a proposta que a reitoria está fazendo nesse momento. Então, eu passo para o Vitor, porque, afinal de contas, tantas vezes que aparece na mídia que tem que retomar as atividades de ensino, onde é que já se viu a universidade parada, como se essa fosse uma demanda dos alunos, como foi muitas vezes apresentado pela reitoria. Não, os alunos estão parados, os alunos querem voltar, todos podem voltar, por que eu não posso voltar no meio da pandemia? Então, vou passar para o Vitor dar esse retorno em relação à posição dos estudantes dentro da sua diversidade, é claro. Eu acho interessante, assim, alguns pontos ali que a professora Maria Cristina colocou. A gente teve recentemente, né, o governo estadual com uma proposta que passou pela LESC ali do corte do 12º. Imagina se a gente tem esse corte estabelecido nesse momento de pandemia, sabe? A gente já está tendo dificuldades financeiras nesse momento com a arrecadação da UDESC, com a permanência estudantil, com a garantia, né, da qualidade de ensino, não permitir a evasão estudantil, né, é um ponto muito importante. E imagina como a gente estaria nessa situação se a gente tivesse tido esse corte do 12º. E, além disso, assim, eu acho interessante colocar essa pressão toda vindo de um setor da sociedade que não está ligado à universidade, né, mas que tem intenções de ter essa ligação. A gente vê um projeto federal de desmantelamento, né, da educação pública, do ensino público. A gente teve ataques como o Futurice, que, de certa forma, não deixa de ser uma prática pré-privatização das universidades federais, e a gente não sabe até onde esse tipo de projeto pode avançar e chegar até a nossa universidade, que é uma universidade estadual. E a gente verifica, assim, uma série de questões acontecendo agora na nossa universidade, com a reitoria a toque de caixa, tentando a aprovação dessa resolução, agora já com uma aprovação de referendo, completamente indo contrário a tudo que foi reivindicado. A todo momento os estudantes se colocaram contrários a essa resolução de referendo, se colocaram favoráveis à ampliação desse debate, né?
e não é o que ocorre. Aqui no CAB, os centros acadêmicos, eles tiveram levantamentos feitos por curso, e nesses levantamentos diferentes do relatório síntese que a gente teve elaborado pelo GT, a gente teve o questionamento dos estudantes se eles eram ou não favoráveis ao cancelamento também do semestre. E nesse caso a gente verificou que na grande maioria dos cursos, aproximadamente 70% dos estudantes seriam favoráveis ao cancelamento do ensino remoto, do semestre, das atividades de ensino do semestre, né? Porque a gente vive uma realidade de uma universidade pública sustentada com recursos públicos. É função da universidade retornar para a sociedade o seu conhecimento, tudo aquilo que é elaborado, né? A gente teve no CAV laboratórios fabricando álcool em gel, a gente tem a impressão em impressora 3D das face shields. Então, assim, a universidade deveria estar atuando de uma maneira completamente diferente do que está sendo proposto, né? E a gente não vê perspectivas futuras para além desse processo da pandemia de ter uma garantia de que esse processo é novo e que ele vai se manter enquanto pandemia, né? E de que a gente vai buscar soluções para a pandemia, mas não soluções que vêm para chegar, né? A gente não quer a substituição do nosso ensino presencial, a gente não quer que seja defasado o nosso ensino, a gente quer uma universidade que consiga contemplar todos os estudantes, que consiga contemplar não só na questão de ensino, de pesquisa, de extensão, mas de que ela seja uma formadora social, de que seja uma formadora pessoal dos estudantes. E como a gente vai ter isso da maneira que o debate está ocorrendo, sabe? É um debate bastante antidemocrático, bastante unilateral e que não nos contempla. Essa é a preocupação que todo mundo aqui tem. Eu queria perguntar até para o Danilo, né? Porque, assim, tem perguntas, por exemplo, do Darlan, né? Como serão as aulas daqueles professores e alunos que são grupo de risco ou que convivem com pessoas do grupo de risco em aulas práticas e estágios? Professores serão substituídos? Como resolver essa questão? E aí eu até queria pedir a licença de vocês para tentar colocar aqui na tela a instrução normativa, né, que a reitoria lançou, que é justamente, não era isso, as atividades especiais dos técnicos da UDESC, que inclusive não apenas os técnicos, mas também as atividades práticas, né, em relação, que foi essa instrução normativa 10, do dia 3 de julho, onde ficou definido o parcial, né? E mais adiante, inclusive, coloca a questão do retorno também das atividades práticas de laboratório, né? E como que o Sindudesc se posicionou em relação a esse processo, Danilo? Você ainda está realizando teletrabalho na sua casa, não retornou com as atividades lá na FAED, ainda no prédio, né? Tem que ligar o teu microfone, Danilo. Sim, estamos em teletrabalho. Boa parte dos centros resistiram a essa instrução normativa que determinava, a partir do dia 8, o retorno de todos os setores, podendo diferenciar o atendimento com revezamento, 50%, agendamento, existe uma série de possibilidades ali, né? Mas
o que a gente verificou é que a instrução normativa, ela toma como base para definir o retorno o manual de orientações que foi produzido pelo GT Saúde, que a professora Cristina citou lá no início, onde estão elencados ali uma série de condições, uma série de equipamentos, uma série de elementos organizativos do trabalho para que a gente pudesse retornar com segurança, né? E a gente considera aquele manual de orientações uma referência. Ele foi muito bem construído, realmente ele tem toda uma preocupação, né, com a transmissão do vírus dentro do local de trabalho e como controlar isso, né, como reduzir ao máximo essa transmissão, né, prevê controle de temperatura, prevê tapete para imunizar, prevê limpeza frequente de banheiros, teclados, todos os equipamentos, até a fechadura da porta, limpeza permanente para dificultar ao máximo a transmissão. E o que acontece? Praticamente nada, com exceção de vários equipamentos, né, que a universidade teria que adquirir, o único que parece disponível nos centros nesse momento é o álcool gel, sabe? Tapete não tem, controle de temperatura não tem, cartazes com informações não tem pessoal, porque evidentemente há necessidade de um maior número de pessoas para lidar com a limpeza, e por incrível que pareça, me confirmaram, houve uma redução do número de pessoal de limpeza nesse período. Então, notem, a universidade constrói um manual que deveria servir de referência, porém determina o retorno do trabalho presencial sem respeitar o próprio manual produzido pela universidade. De uma contradição enorme, né? A mesma coisa que a gente percebe, a universidade hoje, no Brasil, ela é o foco, ela é a referência da produção da ciência, né? E a UDESC se colocando totalmente contra a ciência. São duas contradições assim que são muito pesadas para a gente aceitar. É algo inaceitável para a universidade, né? Justamente no período em que a pandemia está em ascensão no Brasil, os casos estão crescendo, não alcançamos o pico. E aí a universidade resolve retornar atividades presenciais com técnicos e aulas não presenciais com os estudantes, que com certeza vai acabar fazendo as pessoas se movimentarem mais também, né? Enfim, de uma contradição enorme. A UDESC está passando por um problema seríssimo de gestão, na minha avaliação, uma gestão, como já foi dito aqui, nada democrática, eu diria uma gestão autoritária, que precisa ser combatida e precisa entrar nos eixos, né, no mínimo, respeitando as instâncias de decisão dessa universidade. Eu espero que a autoconvocação do Consune coloque um freio nessa postura que o reitor vem assumindo, para que as coisas possam ser pensadas com mais tranquilidade, né, com menos riscos para as pessoas diante da situação que a gente está vivendo. A questão do ensino não presencial, né, tantas experiências que a gente poderia estar fazendo, né, afinal de contas, a gente está vivendo num período de exceção, então a gente poderia estar fazendo experiências não presenciais, já que não está impossível trabalhar presencialmente, sem a cobrança, né, dessa estrutura que a professora falou, dessa matriz curricular, né? Por que tem que estar cobrando a avaliação individual do estudante? Por que tem que estar cobrando a carga horária? Por que a gente não pode ir experimentando, avaliando, né, como que essas atividades vão incorporando os estudantes, quais as dificuldades que a gente tem para incorporar, e aí, a partir dessas avaliações, a gente ir construindo uma saída não presencial, ao invés de impor de imediato a atividade presencial. Esse momento é um momento que a gente teria que estar experimentando, né? E testando, e vendo quem que não acessa, e aí descobrir por que aquele não acessa, e aí assim a gente vai levantando dados
e vai construindo uma saída muito mais acertada, né, mais democrática, sem pressionar ninguém, e a gente sair com mais tranquilidade dessa situação, já que a própria situação já nos coloca numa situação de intranquilidade. Né? Bom, eu quero agradecer o Danilo, eu tive aqui uma queda de conexão, né? Retornei agora ao estúdio, essa trovoada realmente deixa bem instável aqui todo o sistema, mas eu acho que é um debate que a gente tem que continuar dentro da universidade. É importante que todo mundo tenha condições. A nossa proposta de resolução tem questões a respeito disso, nós vamos discutir com os estudantes, pretendemos alargar essa discussão o máximo possível para que a gente tenha uma medida que seja razoável, que contemple a todos aqueles que estudam na UDESC, evitar os trancamentos de matrícula, evitar os prejuízos que já houve, inclusive. E na semana que vem a gente vai continuar a discutir essa questão das propostas de ensino remoto, de educação à distância e de atividades não presenciais no âmbito da UDESC. Então, deixar uma última rodada para vocês fazerem o pronunciamento final. Maria Cristina. Tem um aspecto que eu queria ressaltar, que é justamente no momento em que a gente conseguiu fazer da UDESC, e aí eu falo de onde eu conheço, que é o Centro de Artes, um espaço de acesso das camadas populares, né, onde mais da metade dos nossos alunos vem desse contexto, e isso é um avanço em relação a uma universidade pública estadual, uma universidade regionalizada, como é o caso da UDESC. No momento que nós tivemos essa conquista, nós estamos agora vivendo um processo contrário, é um processo de expurgar os pobres da universidade. É isso que essa pandemia, com essa posição de educação remota, está fazendo com a nossa universidade hoje. Quem vai fazer o trancamento? Quem vai fazer? São os que não têm acesso, os que não têm condições de participar desse processo. Então, nós vamos ter, de novo, uma universidade branca, né, feita para a classe média alta, e aqueles que mais necessitam da instituição pública vão ficar de fora. E nós que trabalhamos em cursos da área da arte e da cultura, que passa por esse processo de exclusão, não só dentro da universidade, mas fora da universidade, os artistas, nesse momento da pandemia, estão vivendo esse processo também de exclusão profissional. Nós sentimos que esse é um momento de muito sofrimento para essa população, para esse grupo que estuda no CEART, que trabalha no CEART, que convive com essa realidade da área da arte e da cultura. Então, se de um lado a pandemia nos mostrou que o campo da arte é um campo que foi altamente utilizado, que ele trouxe esperança, que ele trouxe condições de sobrevivência para as pessoas que estão dentro de casa, por outro lado, os artistas e as pessoas que vivem desse processo, que vivem profissionalmente das artes, elas estão sendo extremamente excluídas dentro da universidade e na sociedade. Então, essa é uma questão que a gente não pode se descolar dela, né? Eu sinto muito porque eu fui estudante da UDESC, eu vivo aqui dentro desde os meus 16 anos e nunca vivi um momento como esse, onde os estudantes estão vivendo as condições que a gente está vivenciando nesse momento.
do ponto de vista da vulnerabilidade social e mais ainda no contexto dessa pandemia, né? Então, eu sei que muitas pessoas ficam muito focadas em responder aos anseios dessa sociedade que está aí fora, aos interesses liberais, ao interesse de uma sociedade que não tem a menor noção do que é estar numa condição de vulnerabilidade social, numa sociedade em que os filhos estão lá vivenciando uma realidade praticamente de normalidade, enquanto outras pessoas perderam seu trabalho, e agora vão perder também os seus estudos. Tá? Então, acho que a gente tem que pensar muito além desse apelo imediato para um trabalho mecânico da universidade. É nessa hora e é nesse momento que nós temos que ser universidade. Né? E se a gestão não tem essa perspectiva, o movimento sindical, os professores, os técnicos, os estudantes precisam se unir para chegar nesse movimento. Né? Então, essas são as minhas palavras de encerramento. A gente está de pleno acordo, porque é uma medida que parece cruel, desumana, no momento que as pessoas estão mais fragilizadas, colocando a sua vida em risco, colocando a vida dos seus familiares em risco, tendo uma série de atividades para dar conta, seja no âmbito de cuidar dessas pessoas, seja no âmbito de cuidar da sua própria vida, e vem esse tipo de exigência extemporânea, demagógica, inclusive, porque diz que vai resolver os problemas e não oferece garantia nenhuma até agora de que vai resolver. Vitor, suas últimas palavras aqui para a gente encerrar o debate, por favor. Eu gosto de ver a universidade, né, como o nome diz, como um ambiente universal, né, ainda mais uma universidade pública. É um ambiente de troca de conhecimento, é um ambiente de como eu falei antes, de formação pessoal também, né? E é um processo que é muito importante dentro de pessoas jovens, assim como eu, que são estudantes, para o seu crescimento pessoal, não só profissional. E a gente está vivendo uma realidade extremamente delicada, uma realidade nova, que pegou a todo mundo de surpresa, e não o Brasil, não Santa Catarina, mas o mundo inteiro. E a gente não pensa isso com seriedade, a gente não tem tratado, a gente pensa isso com seriedade, mas não é o que tem sido tratado pela reitoria, né? Não tem sido tratado como uma pandemia. A gente vê a resolução aprovada no ad referendum prevê a utilização das dependências físicas dos centros para permitir a permanência estudantil, mas não adianta a gente ter um protocolo sanitário extremamente rigoroso dentro dos centros se a gente não tem a garantia de um deslocamento seguro para estudantes. E como que a gente vai promover isso se o estudante está num transporte público, onde ele pode se contaminar, ele pode contaminar outras pessoas, se tornar um potencial vetor, né? É um momento extremamente delicado e de exclusão. A gente vê isso acontecendo no Brasil afora, mundo afora, e quem está sofrendo de verdade é a população mais pobre, é a população que está tendo que trabalhar, é a população que está tendo que ir atrás da sua sobrevivência nesse momento, e é muito triste ver uma universidade que não cumpre com o seu caráter público e pensa as coisas dessa maneira robótica, padronizada e de inserção somente daqueles que têm o acesso e que têm a condição. Bom, depende da gente agora tentar mudar isso, impedir isso naquilo que nos compete enquanto entidades, enquanto gestores, enquanto sindicato também, né, Danilo? Então eu acho que a primeira questão muito importante que o Vitor colocou, né, eu ressaltei a questão do protocolo interno, e ele lembrou que a movimentação das pessoas também para chegar na universidade, então nenhum nem outro temos segurança,
Então, bastante problemática essa iniciativa da reitoria. Eu não vejo como uma outra saída se não resistir a isso. Né? A universidade, além de ela estar colocando em risco a saúde de um grande número de pessoas, ela também está caminhando, como a professora falou, né, por uma universidade elitizada, por um processo de exclusão, né, das classes populares que ascenderam à universidade nos últimos anos aí. Então, bastante problemático essa situação que está colocada, muito questionável a postura da reitoria. É preciso urgentemente que a gente construa uma resistência a isso e que a gente coloque a gestão nos eixos da universidade que a gente sempre defendeu. Eu acho que é possível, né, e cabe a nós estar se organizando aí para poder fazer essa resistência e retornar aí, né, o âmbito, reforçar aí o aspecto democrático da universidade e que as pessoas possam interferir e decidir, que as coisas sejam decididas coletivamente e não por um reitor isoladamente, como tem sido aí nessas últimas semanas aí. Sem dúvida, o que está em questão é o próprio estatuto da UDESC, que é fruto de uma luta que inclusive é a origem do nosso sindicato. A Prudesc, ela surge nesse contexto da Estatuinte, ela surge dentro desse contexto de crise da nossa universidade, reestruturação, de profissionalização, de abertura de concursos, do nosso plano de carreiras. Tudo isso parece que vem sendo ignorado ou frontalmente atacado por essa reitoria que está propondo demissão de professor substituto, medidas que no contexto de uma pandemia são de uma crueldade que não fazem parte daquilo que seria o processo de formação, de educação de uma instituição de ensino superior. Então, a nossa obrigação de todos nós aqui que nos encontramos nesse debate é justamente a de denunciar isso que está acontecendo dentro da nossa universidade e dizer que a gente não está de acordo com isso e que a gente não vai simplesmente se conformar e ficar quieto diante desses ataques. É isso, eu agradeço a todo mundo que assistiu, que participou. Tivemos cerca de 60 pessoas aqui participando hoje, assistindo e comentando aqui, vários comentários. A gente não pôde postar todos na tela, mas depois esse vídeo vai ficar à disposição, você pode compartilhar, e a gente faz questão que esse debate seja aprofundado e se sente muito feliz de ter aqui as 3 categorias representadas. A Prudesc que informa fica por aqui. Semana que vem, às 17 horas, temos um novo debate com convidados para a gente poder ter esse momento de reflexão sobre a nossa universidade. Valeu, gente. É isso. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Até mais.